Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um Respirando Arte especial. Hoje nós temos aqui a queridíssima, multitalentosa Milena Saraiva. Milena, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite, vai ser um prazer. Vamos falar Legal. sobre um pouquinho de você. Você tem uma história assim, um pouco resumida de como que você se tornou artista plástica? O que deu o tchan, a virada na sua vida? Ou você já nasceu e falou desde criancinha quero ser artista? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que desde criancinha eu já queria ser artista plástica. Eu tenho, aliás, desenhos. A minha mãe guardou um monte de desenho. Eu ficava desenhando em bloquinho de nota, de anotação. Tem vários personagens, eu desenhava todo mundo. Eu desenhava o porteiro do prédio, desenhava o zelador, desenhava a tia, o tio. E minha mãe até colocou num quadro que tá até hoje em casa, assim, esses desenhos que eu fiz quando eu era bem pequenininha, né? Então eu sempre tive essa coisa do desenho, eu sempre gostei de desenhar, tenho cadernos e cadernos e cadernos com desenhos desde, sei lá, 3, 4 anos de idade. E daí, tipo, no meio disso tudo aí, de sempre ter a arte, né, ao meu redor, eu comecei a fazer aeróbica de competição, que era um esporte muito popular nos anos 80. E eu comecei pequenininha também e eu acabei virando atleta. Então, por anos e anos e anos, tudo que eu fiz era ir para a escola e treinar. Mas era treino pesado, pesado. Eram 8 horas de treino por dia, entendeu? Musculação, corrida, salto e não sei o quê. A aeróbica de competição tá meio que inexistente hoje, mas é como se fosse uma ginástica olímpica em grupo, misturado um pouco com dança, cheerleading, assim, né? Sim. Então era uma coisa muito difícil, assim, até hoje eu sonho que eu tô fazendo umas piruetas e acordo assustada, assim, na cama, até hoje, pra você ter ideia. Mas, enfim, minha atenção foi desviada pra dança, e daí com 17 anos eu me machuquei. Eu distendi um músculo grande na minha perna, eu tive que parar a aeróbica, tive que parar de treinar. E daí eu falei, putz, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Tipo assim, a vida inteira eu desenhei, a vida inteira eu pintei. Eu lembro que eu até tentei pintar uma vez com tinta a óleo, que era da minha mãe. A minha mãe pintava algumas coisas. Minha mãe é um pouco artística também e tal. Peguei a tinta a óleo, putz, não sabia o que eu fazia com a tinta a óleo, com os materiais lá. Ficou uma Merlin. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer artes. Eu vou fazer faculdade de artes plásticas, né? Isso que eu quero fazer. Tipo, eu vou parar com essa coisa de atleta que consumiu minha vida inteira e vou fazer artes. Eu já tinha feito até algumas exposições porque a professora da minha escola me convidou para fazer uma exposição. Eu era muito pequenininha e tal. Então foi um caminho meio que natural, né? Aí com 18 anos eu fui para os Estados Unidos. Na época eu tinha a escolha de ou fazer um vestibular aqui, fazer uma faculdade aqui, ou ir para lá e fazer. Eu que fiz a pesquisa para as universidades, eu concluí que era mais barato na época, tá? Que foi em 1998, quando eu fui para Los Angeles. Ficava mais barato eu estudar lá, artes plásticas, do que pagar uma universidade aqui. Porque o dólar estava 1 para 1. Sim. Entendeu? E daí os meus pais concordaram. Eu fui, com 18 eu fui para Los Angeles e comecei a estudar artes plásticas lá, né? Daí comecei a mostrar meus trabalhos por lá, terminei a faculdade, continuei por lá, fazendo exposições, já vendendo as minhas obras em galerias, e aí o negócio foi. Fiquei por lá até 2012, fiquei 14 anos e meio em Los Angeles, e daí voltei pra cá. É legal que você não pegou um sotaque, né? Tem uma galera que vai para os Estados Unidos e volta falando meio assim, eu não consigo mais falar o português. Mas posso falar? Quando eu acabei de voltar, eu tinha um sotaque meio esquisito, tá? É que já faz 8 anos que eu voltei, entendeu? 2012 eu voltei. Se eu não me engano, o Romero Brito tem um sotaque meio assim, americano e tal, porque ele tá há muito tempo lá. Você sabe que eu me encontrei com o Romero Brito uma vez? Eu não sei, não.
sotaque, não. Se ele tem agora, ele tá fingindo. Nas entrevistas ele mostra um pouquinho. Ah, é? É. Aí vê pra dar uma valorizada. Uma impressionada. Uma valorizada. Olha, já que você entrou num assunto de universidade, faculdade, eu também já fiz uma faculdade e a galera pergunta, e aí, eu sou artista plástico, eu quero seguir a carreira. Faço uma faculdade ou não? É óbvio, né? Você fez uma faculdade nos Estados Unidos, a metodologia de ensino lá é outra. Aqui existe faculdades e universidades, tem muita diferença mesmo. Você acha que a pessoa que já nasce lá, que acha que tem um dom, ou aquela predisposição para arte, fazer a faculdade vai abrir o caminho dela, ou é só mais um diploma? O que você acha? Eu acho fundamental. É. Você ter uma faculdade de artes. Eu acho muito importante. Eu falo para todo mundo que me pergunta. As outras profissões todas, você tem que ter uma formação básica, né? Porque é o básico mesmo. Mesmo com 4, 5 anos de faculdade, a gente aprende o básico, né? Você sabe, você fez. Sim. A gente aprende um pouquinho de tudo. Mas o mais importante, eu acho que são 2 coisas que eu acho que são fundamentais quando você faz uma faculdade. Uma, você aprender a usar os materiais de professores que manjam, saibam usar. Então, eu tive aula de pintura a óleo. Você aprende como você usa, você aprende como misturar as cores, você aprende quais materiais você pode misturar, quais você não pode, como preparar uma tela, quais pincéis, entendeu? Tem muita... Você sabe, assim, o nosso ateliê tem... Eu tenho tantos materiais, eu tenho tantos pincéis, eu tenho tantos produtos, liquim, óleo de girassol, e linseed oil, e não sei o que. Você precisa saber. Então, isso é número 1, tá? Que você precisa saber usar os materiais para você poder escolher um da sua preferência, ou alguns, né? E 2, que eu acho que é até a coisa mais importante, são as pessoas que você conhece na faculdade, as conexões que você faz, que provavelmente você vai utilizar no seu futuro. É um ganho pessoal, né? Isso, né? Assim, tanta gente que eu conheci, que um professor... lembro da Milena, vou chamar ela para fazer uma exposição. Entendi. Tem um colega de aula, eu quero um quadro da Milena, entendeu? Então, assim, as conexões que você faz nesse meio vão fazer com que você gire nesse meio e as coisas vão ligar uma a outra. Eu acho que isso é fundamental, uma coisa que as pessoas não falam sobre isso, mas é bem importante. Você entra então, num circuito, recomendo, né? Um circuito meio que é fechado, mas você ganha um conhecimento e aquele conhecimento te ajuda a estar no lugar certo na hora certa. Exatamente. Então, e é super legal. Assim, eu adorei. Se eu pudesse, eu fazer de novo, entendeu? Então, pessoal, eu faria de novo. Para vocês que estão assistindo, a opinião da Milena e a minha também, faculdade sim é importante na vida de quem quer ser artista plástico. Algumas faculdades não ensinam a prática como deveria. Tem outras faculdades que são especializadas em ensinar a prática em si. É claro que toda faculdade vai te acrescentar alguma coisa na sua vida. Tem umas que acrescentam mais, outras menos. Mas estudar é importante sempre. Sim. E uma coisa que eu não falei, que eu queria falar sobre a faculdade, é que eu saí da faculdade, eu sabia pouquíssimo sobre pintura. Eu fui desenvolvendo sozinha, depois, o meu estilo, o que eu gostava de... Depois de 10 anos, eu acho que eu comecei a pintar de verdade. Nós estamos ainda desenvolvendo, né? Claro, com certeza. É constante. Mas é para a pessoa não pensar que ela vai sair da faculdade já um pintor que vai estar vendendo obra na galeria de arte. Calma, as coisas vão acontecendo aos poucos e é um caminho longo, um aprendizado que nunca acaba. Por exemplo, eu conheço você acho que desde 2015, fazem 5 anos, desde que a gente se conheceu no Art Battle. O seu trabalho, na minha opinião, em 5 anos já evoluiu muito, já mudou demais. Parece que Obrigada. não, mas só pessoas que têm um olhar um pouco mais atento vê que existe uma mudança de técnica. O Portela mudou o trabalho dele. A galera que a gente conheceu há 5 anos atrás, você vai olhar o trabalho de hoje, tem uma evolução enorme. Já está totalmente diferente, é isso mesmo. É isso mesmo. O seu também, o seu trabalho também. Sim. Tem que ser. Se não tivesse assim, eu ia estar muito chateado. E daqui a 5 anos a gente vai ver esse vídeo, vai olhar esses quadros que estão atrás da gente e vai falar, meu Deus, eu pintava assim. Não, agora eu tô assim. Pô, por que eu não fiz isso antes? É assim, isso aí. Cabeça de artista é assim, pessoal.
É isso Você mesmo. não sai pronto de faculdade, você não é o melhor do mundo e nem vai ser, cara. Sempre vai ter alguém melhor e você sempre vai estar aprendendo. Talvez quando você chegar a 85 anos de idade, seu copo esteja cheio, né? Nós estamos com o copo pela metade. É isso aí. Legal você falar sobre o estudo, a faculdade. Existe, vou até emendar uma pergunta aqui, uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente. Você tá num amadurecimento da sua linguagem, da sua técnica. Existe atualmente um artista contemporâneo que você se inspira, que você admira? Tem alguns, na verdade. Eu tenho muitos, na verdade. Né? Eu admiro muitas pessoas. Tem uma pintora que eu acho que ela deve ter a minha idade. E ela é da Nova Zelândia. O nome dela é Laurie... Eu não sei falar o sobrenome dela. Depois eu te passo. Tá aqui, gente. O nome dela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando a gente não sabe, a gente faz o information. O nome dela tá aqui, ó. Pronto. Laurie Zrast. E... ela é incrível, ela pinta muito bem, ela domina muito a técnica de imagens figurativas, né? Mas ela também desconstrói muito, que é o que eu busco muito no meu trabalho fazer, né? Ela tem um estilo próprio e ela também não é presa a uma coisa só, ela faz diversos estilos, mas todos conversam entre si. Você pode identificar que é a mesma pessoa, isso é legal. Eu aprecio muito isso no trabalho dela, ela conseguiu fazer um pouco de tudo e mesmo assim tem uma linguagem bem forte. Tem um outro artista que chama Paul Wright, que ele é da Inglaterra. Paul Wright, ele também faz retratos, a maioria, né? Figurativo, trabalho figurativo. E o trabalho dele é muito solto, a pintura a óleo é muito solto. Tipo assim, eu brigo comigo mesma para eu me soltar mais. Eu quero soltar, eu quero extravasar, mas é difícil. Eu não sei por que é difícil. Talvez pelo fato da gente ter aprendido a pintar certinho, né? Do jeito tradicional. Sim. Eu tenho tentado há anos e anos desconstruir isso e é difícil. Na minha série nova, eu acho que eu estou chegando perto disso, sabe? Desconstruir mesmo, usar cores que não são cores que você vai usar normalmente no retrato. E ele faz isso, o Paul. A técnica dele é incrível, sem perder a precisão, entendeu? Porque é muito fácil você pegar e fazer assim, mas tá, acabou a pintura, né? Acabou a forma, acabou a sombra, acabou a luz. Isso. E esse pintor, ele é muito bom. Tem um outro também, que ele mora também na Inglaterra, mas eu acho que... Não, ele é canadense. E o nome dele é Andrew Salgado. Eu acho ele... Eu acho ele fera, Andrew Salgado. Ele também faz retratos, lógico, que é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, por isso eu me identifico com essas pessoas. E ele também, ele tá numa caminhada incrível de desconstrução do retrato. Ele chegou num nível quase abstrato, assim, sabe? Ele chegou num ponto que ele levou o retrato quase para abstração, mas também aquela coisa, ele consegue ainda passar a mensagem de forma muito clara, usando cores e formas assim para construir o retrato. Eu acho que juntando esses três assim seria o meu ideal de pintura, esses três que eu falei. Esses são os contemporâneos, né? Agora os mestres eu tenho também outros que eu amo. O pessoal que está assistindo em casa, o artista ele tem não sei se provavelmente com a menina é a mesma coisa, uma vontade constante de mudar, de aperfeiçoar, de conseguir, às vezes, desconstruir para uma linguagem mais moderna, mais contemporânea. E você começou a me falar em desconstrução. Quem chegou ao limite disso, até tem um filme dele que é Jackson Pollock, né? Pollock tinha uma linguagem mais tradicional. Ele chegou uma hora que ele não queria mais encostar o pincel na tela, de tão desconstruir que ele queria, tanta desconstrução que ele queria fazer. Então ele começa a trabalhar com respingo de tinta, jogar tinta na tela, porque ele não queria mais encostar na tela. Chega uma hora, no caso dele deu certo, mas tem muitas pessoas que tentam fazer algo experimental e acaba ficando experimental demais, e às vezes você tem que voltar, né? Você chega num topo de desconstrução, aí você tem que voltar um pouco, porque opa,
A galera não vai entender o que você está fazendo. Vamos voltar, vamos tentar fazer um meio termo. Tem que ter um equilíbrio, né? Entre a construção e a desconstrução. Nem tudo pode ser desconstruído, porque senão vira um abstrato. E nem tudo pode ser tão bem construído no caso da gente, né? Você pode ser um hiperrealista sem problema nenhum, se é isso que você quer, mas para quem quer desconstruir, quer fazer uma linguagem mais contemporânea, tem que ter um equilíbrio, não é isso? Isso, é isso aí. É um equilíbrio difícil de se encontrar, né? É quase impossível, né? É quase impossível, mas eu acho que essa é a busca, é a minha busca, pelo menos. Já aconteceu com você? Outra pergunta que veio aqui, já aconteceu de você fazer uma coisa legal numa série de quadros? Tipo, pô, isso é muito bacana, isso é muito legal, eu vou começar a fazer isso sempre. Um mês depois você começa a pintar, você fala, o que eu fiz? Como é que faz aquilo? Nunca aconteceu de eu falar, nossa, como que eu fiz aquilo? Mas já aconteceu de eu fazer uma série e falar, nossa, muito legal. Aí, tipo assim, eu fiz, sei lá, 14 quadros. Aí, pum, chega, nunca mais. Não quer? E daí, não quero mais. Não quero nem olhar, não quero ver. Tá. Já aconteceu com você isso ou não? Então, já aconteceu, mas eu fui obrigado a voltar, né? Porque às vezes você pega encomenda, eu sou meio que funcionário da arte e não tenho muito... não crio uma série, quer dizer, eu crio uma série, ponho pra vender, vendo, mas tem pessoas que me encomendam. Pô, você fez um trabalho há 5, 6 anos atrás que é maravilhoso, faz um pra mim. Aí, entre dizer não e não ter o trabalho, só pra alimentar meu ego, eu sou obrigado a fazer e faço. Só que eu falo, só que eu deixo claro, olha, há 5 anos atrás, o trabalho tava num nível, hoje é outro nível, então eu vou dar uma mudada. Aí eu explico pra poder o cliente entender que a gente tá passando outra fase da vida, né? Não tá mais naquela. Isso. A nossa arte, ela é como se fosse um diário Sim. do que a gente está passando, né? Isso. Você falou, eu estava naquela fase. Então, depende do que você está passando na sua vida, isso vai sair, vai ser expressado através da sua arte, né? Eu tinha uma fase muito preta. Preto, eu usava preto. Eu ouvia os trabalhos do Rembrandt, não entendia. Às vezes você tenta traduzir para o seu trabalho uma coisa que você vê e não imagina que ele usou cores terrosas, azuis e tal. Eu usava preto, fundo preto. Então, assim, eu tinha uma época da minha vida que eu fiz muito fundo preto. Mas aí a gente deu uma evoluída, estudamos, né? Porque estudar faz parte, igual você falou, e vimos outras alternativas para fazer um fundo escuro sem ser o preto. Não é proibido, tá, pessoal? Na arte não tem proibição. Não tem, mas posso te falar? Eu lembro a minha professora de arte, de pintura, ela proibia a gente de usar preto. Sim. Ela falava, vocês não podem usar preto. Exatamente. Por quê? Isso ficou na minha cabeça há tanto tempo. Para quem não sabe, por que alguns professores acadêmicos mais tradicionais não querem que você trabalhe com preto puro ou muito branco puro? Por quê? Preto e branco são cores neutras. E azul escuro, azul da Prússia, são cores frias, e vermelhos, amarelos, laranja são cores quentes. Então, você trabalha com um quadro quente e frio, você vai trabalhar um escuro, trabalha com violeta misturado com verde, inventa o seu preto. Faz o seu preto. O seu preto, não use o preto puro, porque o preto é neutro. Ele como se ele matasse aquela região do quadro, entendeu? O preto puro, ele não reflete luz, ele não devolve nada para você, nenhuma sensação, nem de frio, nem de quente. É isso aí. Quando você começou a pintar, na história da arte, quem que era o seu favorito? Vamos ver se bate com a galera. Eu sempre amei. Eu tenho uma tríade sagrada que eu falo, né? Certo. E um deles é o Caravaggio, né? Pintor barroco, que eu amo. O trabalho dele, para quem não conhece, o trabalho dele quebrou muitas barreiras, né? Na época, ele quebrou muitas regras para se tornar quem que ele é. O pessoal olha assim, fala, mas o que tem? Tem um monte de quadro assim, não? É que ele foi o primeiro a fazer um monte de coisa, né? Em termos de perspectiva do quadro, de ângulos que ele pintava, o jeito que ele usava o escuro, né? O chiaro escuro nos quadros dele. Eu amo, até hoje eu amo. Eu gostava desde que eu comecei e até hoje eu amo. Caravaggio, dê uma olhada se você não conhece. Acho que a maioria conhece. Sim. Outro que eu amo muito é o Lucian Freud. Lucian Freud é um pintor britânico também. Ele é sobrinho do Freud, criador da psicologia. Ele é um retratista também. E ele teve uma carreira muito longa.
o trabalho dele também passou por uma evolução absurda, assim. Começou de uma forma que ele tinha o rosto até, tipo, exagerado, os olhos um pouco desproporcionais e tal, e daí o trabalho dele começou a mudar, soltar. No fim da vida dele, ele pintava com tanta tinta a óleo que virava quase uma escultura, assim, o retrato, né? Você conseguia ver as camadas, assim, as cores dele são lindas. Eu acho que também, para você que gosta de retrato e não conhece Lucian Freud, dá uma olhada que é... E o outro que eu amo de paixão também, que no fim do ano passado eu tive a oportunidade de ver uma exposição, uma retrospectiva dele lá no Centro Pompidou, em Paris, é o Francis Bacon. Conhece? Sim, Francis Bacon? Conheço. Fala em desconstrução, você pensa em Francis Bacon. Ele foi um dos primeiros a realmente desconstruir o retrato, né? Tem até uma frase famosa que ele fala que ele queria que os retratos dele parecessem que uma lesma andou por cima depois que ele terminou. Eu acho muito, muito bonito o trabalho dele. Eu acho muito uma maestria, assim, o jeito que ele usa a complexidade das cores para criar o retrato, destrói todo o retrato e ao mesmo tempo usa blocos de cores vivas, uma coisa que não se usava, né? Então ele usa blocos de cores vivas para fazer um fundo, assim, tipo, vermelho, rosa, amarelo. Eu acho bem interessante. Eu vi que você tem uma fascinação, uma fixação por retratos, né? Essa é seu tema-chefe, né? Eu gosto de pessoas, histórias, entendeu? É isso que me inspira, retratos de pessoas, histórias, é isso que eu... Não foi sempre assim. No começo da minha carreira eu pintava mais surrealista, acredite se quiser. Eu gostava também do Dali naquela época, né? Lógico. Aí, bateu. Agora bateu. Frida, eu amo a Frida Kahlo, também considerada surrealista, apesar dela mesma não se considerar uma surrealista, ela é considerada, classificada como uma pintora surrealista, né? Eu ia te perguntar há quanto tempo você vive profissionalmente da arte, mas eu primeiro preciso saber, você vive profissionalmente da arte? Se sim, há quanto tempo? Sim, eu vivo só da minha arte já faz de 12 a 14 anos. Porque assim, eu fazia faculdade de artes plásticas em Los Angeles e eu tinha outro emprego, né? Eu pintava, mas eu era personal trainer lá. Era professora de spinning, eu também fazia coisas com design, ou seja, eu fazia um monte de coisa. E isso tudo por medo de não conseguir viver da arte. Eu sempre tive um medo. Quando eu era mais nova eu tinha medo. Hoje em dia eu não tenho mais, lógico. Eu fazia um monte de coisa meio que pra ter um plano B, entendeu? E isso me atrapalhou muito. Quisera eu ter focado 100% desde o começo, porque chegou um momento da minha vida que eu falei assim, eu preciso fazer só arte. Porque tá me distraindo. Os trabalhos começaram a chegar, as exposições começaram a chegar, e eu comecei a ficar muito ocupada, e eu não estava conseguindo desenvolver o meu trabalho do jeito que eu queria. E daí, acho que 15 anos atrás, eu não lembro direito, eu preciso fazer as contas. Eu falei, não vou mais fazer personal training, né? Vou parar tudo, eu vou fazer só arte. E aí, as coisas começaram a acontecer. É impressionante, né? Mas é aquela coisa que a energia vai onde você dá atenção. Sim, eu tô traduzindo na minha cabeça em inglês, mas em inglês é energy flows where attention goes. E é muito verdade isso, entendeu? Onde você foca a sua energia, você vai ter um resultado, entendeu? Vamos falar sobre exposições. Você participa de muitas exposições. Existe alguma dica que você pode dar para os artistas que estão lá e que não conseguem meio que mostrar seu trabalho? Se sim, é legal fazer exposições? Qual a sua experiência, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é fundamental, né? Você fazer exposições. Hoje em dia a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem website e tal. Antigamente você só tinha exposições para mostrar o seu trabalho, entendeu? E hoje não. Então, assim, você não precisa ter uma exposição. Você pode vender o seu trabalho online, na internet, né? No seu Instagram, através do seu Facebook e outras formas. Mas é legal você, se você quiser levar
a arte como uma carreira séria, é legal você estar tentando se expor o máximo possível, né? E a dica que eu tenho é assim, até hoje é difícil, né? Você fazer exposições, você ter uma galeria que te represente, tá lá realmente apostando em você. Isso tá cada dia mais difícil, né? As galerias, elas querem apostar nos artistas que estão no topo, entendeu? Para elas pegarem uma pessoa que está começando, é bem difícil, né? Então, o que eu recomendo? Eu trabalho com algumas galerias aqui e trabalho com algumas galerias também fora, né, do Brasil. E eu comecei a ser aceita por essas galerias, porque assim, como que é o processo, né? Você monta um portfólio e você manda esse portfólio para galeristas, né? Ou para curadores de arte e tal. Ou alguém recomenda você e tal. Mas tudo isso tem que começar nesse portfólio. Não adianta você ter um trabalho legal que você fez um retrato, outro você fez um carro de corrida, outro você fez uma escultura com argila e você fez um negócio com ferro. O que eu tô querendo dizer? Você precisa construir um trabalho coerente. Os galeristas querem ver um trabalho que faça sentido, que converse, uma série que faça sentido. Eles querem ver um corpo de trabalho consistente, que mostre quem você é, o que você quer dizer e mostre um pouco da sua identidade. Ter, sei lá, no mínimo uns 20 trabalhos que façam sentido juntos, seja por tema, por cor, por técnica, preferencialmente tudo isso junto. Então você faz o seu portfólio, você escreve sobre o seu trabalho e daí você procura galerias de arte que tem um trabalho que tem a ver com o seu. Não adianta eu pegar o meu trabalho que é retrato colorido, o seu também, e mandar para uma galeria que só exibe arte conceitual, entendeu? Que só exibe um cotonete equilibrado numa bolinha de gude. Eles não vão nem olhar para você, não. Entendeu? E a maioria não olha mesmo. E até hoje eu mando portfólio para algumas galerias aqui e recebo porta na cara. Então, terceira dica, você tem que ter muito punho, você tem que saber aceitar rejeição. Porque você vai levar mais não do que sims. Uma vez não também, gostou? Um galerista me falou pra mim que eu era um ótimo amador. Maria. Foi uma facada no coração, mas aí eu provei pra ele que eu não era tão amador assim, que ele veio até pedir meus trabalhos depois. Aí você devia ter falado, não, desculpa, você é muito amador para meus trabalhos. Não, eu fiz o contrário, eu fui irônico. Eu falei, não, eu ainda tô aprendendo, tá meio amador meu trabalho ainda, quando eu melhorar eu te mando. Boa. Quais são os desafios hoje, né, que o artista encontra no mercado de arte aqui no Brasil, no nosso país? E o que fazer para contornar esses desafios? Pensar fora da nossa caixa, né, da nossa bolha, porque... Às vezes para você tá bem, mas para outros não. Tem alguns amigos, colegas que reclamam, que falam que as vendas estão paradas, né? Então, artistas que têm um preço médio, não tão alto, mas não baixo também. Artistas que estão construindo uma carreira, mas não chegaram lá, né? Em cima, que eu acho que é o meu caso também, o seu. Fala pra galera o que é preço... O que é preço médio, assim? O que é preço médio e preço baixo, na sua opinião, pra galera de casa entender? Porque é uma pergunta que eu recebo sempre. Quanto que eu cobro pelos meus quadros? É um cálculo muito complexo, mas o que você acha que é um preço médio, vai? Então, essa coisa de preço é muito relativa, né? Então, Sim. Um preço médio para mim pode ser um preço super alto para alguém que eu conheço. E, assim, é muito relativo de acordo com quanta grana você tem, né, para gastar. Mas o que eu sempre falo é assim, preço baixo, centenas de reais, preço médio, milhares, né, tipo 1.000 a 10 mil. Certo, perfeito, médio. Perfeito. E daí de 10 mil para cima, preço alto. Fechou. Por uma tela. Fechou. Você conseguiu resumir legal pra galera entender. Isso, eu acho que é mais ou menos isso. Então, um cara que vende uma pintura assim por uns, sei lá, 6 mil, 8 desse tamanho aqui. Essa aqui tem 1,30 por 90, acho. Tá. Por 8 mil, sei lá. Então, o pessoal tá meio parado. Porque assim, se você abaixar o preço da sua obra pra 100, 200, 500, vai que nem água. Mas assim, a gente não... Você se queima no mercado.
Você se queima, e não só isso, a gente não é uma fábrica de fazer quadro, né? Tipo assim, um quadro dá trabalho, por mais que a gente pinte rápido, e eu sei que você pinta rápido, porque eu já tive pintar em 20 minutos, e eu também, mas é diferente, né? Se você quer um trabalho mais elaborado, que tenha mais camadas, você demora mais para pintar, você leva mais tempo. Então, assim, não dá para você cobrar menos, e assim, Sim. Essa coisa do preço é complicado também. Mas eu tive a sorte, de novo, a história da faculdade, que na faculdade me ensinaram como precificar meu trabalho. Então, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, comecei a pintar, esse foi um tema abordado. E naquela época, quando eu comecei, eu tive uma professora incrível que me ensinou direitinho a calcular o preço da minha obra. Para você que está começando, eu vou dar mais ou menos o que eu aprendi, tá? Quando você está começando, você está aprendendo, e alguém quer comprar a sua obra, como que eu calculo? A professora falou assim, você pega os seus materiais, então quanto você gastou na sua tela, nas tintas para fazer a obra, no verniz que você vai colocar por cima, alguns pincéis que você esteja usando, no água ras, no papel toalha, no paninho que você comprou. Junta tudo isso, você tem um valor, você gastou isso. Você pega esse valor e dobra. É o seu preço para iniciar. Você vai fazer o dobro do que você gastou. Certo. Tá? 100% em cima do custo. Isso. Depois, você começa a passar o tempo, você vai começar a se dar um preço por hora, como se fosse um salário por hora. Se você trabalha no Starbucks, você ganha $8 por hora. Isso é tipo quase o mínimo lá, né? Então a professora falou assim, você está começando agora como se você estivesse no Starbucks da arte. Certo. Então você vai se dar $8 por hora, mais o dobro do que você gastou. Certo. Tá? E aí a sua obra vai subindo, a sua hora vai subindo conforme você vai aprendendo, você se graduou, calma. Aí no meio disso, eu tava fazendo assim, é o meu cálculo. Aí no meio disso veio um galerista pro meu ateliê, foi no meu último ano de universidade lá, um cara que tinha uma galeria em Beverly Hills, e ele gostou do meu trabalho, e ele falou assim, eu quero essa obra e essa pra mostrar na minha galeria, pra vender lá, você topa? Topo. Quanto que tá? Eu calculei lá, falei, $250 uma, outra 200. Falou, não, tá muito baixo, a gente vai colocar uma 600, a outra 800. Legal. Mesmo porque o galerista vai pegar... Nice. Nice, man. Aí, Jaime, o que acontece? Uma vez que... vendeu as duas obras venderam em uma semana. Aí ele foi atrás de mim para pegar mais obras. Uma vez que você vendeu uma obra de tamanho X por um preço X, você nunca mais volta atrás do preço. Você sempre vai para frente, porque tem aquele lance de desvalorizar, você se queimar. Por quê? O cara que comprou essa obra por $600... Se achar na praça por $100, você já era. Ele vai pegar e querer o dinheiro de volta. Sim. Entendeu? Ou você se queima, fica, essa artista não leva a sério o trabalho dela, vendeu por $100 aqui, vendeu por... O cara vai ficar bravo e com razão, certo? Então você nunca pode voltar. Então isso aconteceu muito comigo. Esses são os breaks que eles falam, né? Os breaks na carreira. Então comecei a mostrar nessa galeria, vendeu, nunca mais voltei atrás do preço, e daí em diante ia subindo o meu preço de 10% a 20% por ano. Por quê? Para acompanhar a inflação, né? E porque você também está se desenvolvendo. A sua evolução. Isso, você está evoluindo como um artista, está ficando cada dia melhor, está estudando mais. Aí, de repente, você mostra a sua obra no museu. Aí você dobra o preço, você pode dobrar o preço. Aconteceu isso comigo também, quando eu tinha 27 anos. Eu participei de uma exposição que era um salão de artes em Washington. Certo. E daí, desse salão, me chamaram para expor no museu de Washington. Então, eu levei uma obra gigante que eu tinha lá, 2 obras para esse museu. E daí, eu dobrei meu preço, entendeu? Então, é assim, mas não adianta você começar a falar, eu quero ganhar 10 mil nesse quadro. Não é assim, você tem que ir construindo o seu preço, assim como você constrói o seu trabalho. É escalonado, né? Isso. Então, todo ano, meu trabalho sobe 20% agora. E agora estou esperando o meu próximo break de museu, pra eu dobrar. Pessoal, você tem que entender o seguinte, quando uma pessoa compra um quadro, por exemplo, como o quadro da Milena, ele não está comprando um quadro que ela pintou em um dia, em 2 horas ou em uma semana. Ele está comprando um quadro que veio através de vários anos de estudo, dedicação, mudança, inspiração. Então ele não está levando só um objeto
tecido, madeira, tinta. Ele está levando uma transformação que o artista teve durante anos da carreira. Por isso que às vezes alguma obra, as pessoas pagam sim 6 mil num quadro, 10 mil numa tela, 20 mil numa tela, porque eles querem levar a transformação daquele artista para sua casa, não uma obra, só um quadro em si. Uhum. E tem mais, né? Já é uma coisa que até me perguntam, né? Quando eu comecei a pintar ao vivo no Art Battle, que eu fazia uma obra em 20 minutos, eu fazia alguns estudos e eu vendia essas obras por menos. Sim. Do que o meu trabalho de estúdio, né? Sim. E daí um dia aconteceu uma coisa interessante no Art Battle. Eu terminei a obra foi leiloada e vendeu por X. Uhum. E tinham dois caras que estavam disputando no leilão, né? Porque no Art Battle você termina de pintar, a sua obra imediatamente vai para um leilão que acontece na hora, onde os espectadores podem comprar a sua obra e apostar no seu trabalho lá. Então tinham duas pessoas que estavam querendo levar meu trabalho, e daí um deles levou e o outro ficou com raiva. E daí, o que perdeu, ele foi olhar no meu site, ele viu que tinha alguns estudos dessa mesma obra que eu fiz em 20 minutos, que eu coloquei para vender por 1.000. E ele tinha levado por, sei lá, 3.500. Tá. Aí o cara foi pro cara que ganhou e falou: você é mó trouxa, olha aqui, ó, eu posso comprar essa mesma obra que ela fez por 1.000. E daí o cara veio falar comigo, falou: pô, que história é essa? Você entendeu? Tá, mas aí... é leilão, pô. Quem precificou foi eles, não foi você. Então, mas aí o que aconteceu? Desse momento em diante eu falei assim, nossa, mas por que eu tô cobrando menos por uma obra que eu fiz mais rápido? Eu devia cobrar até mais, porque é muito mais difícil você fazer uma obra em 20 minutos do que você fazer em 3 meses. É muito, você errou ali, acabou. Você colocou um preto num lugar que não era pra ir, um preto. Eu já fiz várias vezes, eu errei lá. Então a gente sabe, quando dá certo, é legal, entendeu? E assim, eu levei 20 anos de pintura para conseguir pintar essa tela em 20 minutos. Entendeu? São 20 anos de pintar para eu conseguir. Então por que eu tô cobrando menos? Então aí eu coloquei tudo no mesmo preço. Perfeito. No metro quadrado. Para quem não sabe, a Milena é multicampeã do Art Battle, bicampeão nacional, já ganhou vários, enfim. Só que aí é o seguinte, tem um detalhe que agora eu vou revelar aqui, que é o seguinte: já participei várias vezes com ela, às vezes na mesma bateria, às vezes nós dois fomos derrotados por outra pessoa e tal. Essa mulher, quando perde, gente, ela fica igual eu. Eu não detesto perder, eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Eu também, eu odeio. Eu fico furioso, eu começo a espumar e tal, e aí eu olho pro lado, tá a Milena fazendo a mesma coisa que eu, espumando, e batendo, e xingando, e indo pra fila querendo ir embora. Eu falo, ainda bem que não é só comigo, né? Tem gente que sabe perder, né? A gente não. A gente conversou já sobre isso. A gente não aceito. Por exemplo, eu aceito perder. Assim, aceito não, né? Não quero perder pra ninguém. Mas às vezes a culpa é minha, mas às vezes não. Eu acho que não. Às vezes não. Às vezes não. Eu acho que não. Por exemplo, se eu perder, tô lá, eu e a Milena, mais o Satu, mais não sei quem, só os fera, tal, perdi pra Milena, perdi pro Satu, perdi pro Portela, tal. Eu olho pro quadro dos caras e falo, o trabalho deles realmente tá melhor que o meu, perdi, legal. Aí você entende, né? Entendo, você fala, pô, não, legal. De boa, tranquilo, aceito, fico chateado comigo, aí a cobrança é comigo, não né, com o outro. Mas quando a gente perde pra um trabalho que a gente fala, meu Deus, eu perdi pra isso, dói, né? Dói, né? Dói. Mas pra mim as duas coisas doem. Dói quando eu perco, que já aconteceu, que eu olhei e falei, nem ferrando, o meu trabalho tá muito melhor. Aí eu pergunto pra todo mundo, nossa, o seu tá muito melhor. O que aconteceu? Sei lá, a pessoa tinha mais fã na hora, tinha mais amigos lá dentro, enfim. 1000 coisas podem ter acontecido. Eu fico tão brava quando eu erro também. E daí eu acho que eu fico mais pé da vida quando eu erro, entendeu? Eu quero sair de lá, eu fico me remoendo, fico revivendo o momento, é bem, bem pesado pra mim. Eu até pensei em parar de competir o Art Battle, porque eu entrei numa em que... quando se ganha uma vez, né, a cobrança é enorme, né? E daí eu me cobro muito, eu fico nervosa, e daí... Acho que eu até falei pro pessoal do Art Battle, acho que eu vou dar um tempo. Aí o dono do Art Battle falou, a gente não queria que você parasse. Aí, não, eu vou parar, não sei o quê. Aí me convidaram
Tô lá. Que estratégia você está usando? Se existe alguma estratégia que você aplicou nesse momento que nós estamos vivendo agora, que te ajudou talvez a pegar encomenda, a continuar vendendo, a crescer suas vendas? Então, Jaime, eu vou ser bem honesta contigo, tá? Quando essa pandemia começou, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, putz... Ferrou. Porque logo de início cancelaram uma exposição que eu tinha fora do país, em Los Angeles. Cancelaram uma outra em Amsterdã. Cancelaram um evento que eu ia fazer no shopping, pintar ao vivo. Cancelaram 2 murais. Eu falei, nossa senhora, vai parar tudo. O que eu vou fazer, né? Como que eu vou continuar? E daí, o que aconteceu? Eu falei, bom, isso foi na primeira semana que eu tava... Não sabia se eu vinha pro ateliê ainda, ou se eu ia pintar em casa. Eu tava meio assim, perdida e tal. Sei. Falei assim, eu vou começar a trabalhar numa coisa que eu não trabalho faz tempo. Vou tentar desenvolver uma coisa nova. Que, na verdade, é essa série, que chama Memoir, que eu comecei no fim do ano passado. Eu falei assim, eu vou fazer mais um monte dessas. E, nossa, curti muito fazer. Eu fiz 1, 2, e daí começaram a aparecer os trabalhos. Eu continuei pintando normalmente. Eu tentei não... Eu não sou muito boa de ficar planejando as coisas, não. Eu vou tudo meio que por intuição, com coração, sabe? Uhum. E aí continuei a pintar, continuei a postar nas minhas redes sociais, fazer vídeos e não sei o quê. E daí começaram a voltar os trabalhos. Então, eu tô com uma lista enorme de encomendas, agora, enorme, com várias propostas de murais, de trabalhos e fechando eventos para outubro, para março. Já tenho evento fechado para outubro, para novembro, para março. E daí as coisas... Agora eu tô quase ficando louca de tanta coisa que eu tenho para fazer, na verdade. Eu tô com muito, muito trabalho agora. Eu acho que tá até mais do que antes da pandemia. Você acredita? Agora... exposições, eventos de pintura ao vivo, isso tudo cancelou tudo, né? Realmente. Sim. Mas você acha que as redes sociais ajudaram nessa continuidade? Sim, sempre ajudam, né? Sempre ajudam. Sim, com certeza. Eu acho que você investir no seu Instagram, você ter uma consistência de postagem, você tá sempre colocando fotos legais, de qualidade boa, eu acho que ajuda bastante. Né? Isso, Então eu foco nas fotos, nos vídeos das obras em si, né? E é isso, eu acho que assim, é o que você falou, seja você. Se você tem algum conselho agora, para quem está começando no mundo das artes, quem busca esses vídeos aqui no YouTube, na internet, e aí? Me torno um artista, vou atrás do meu sonho, seguro um pouco, trabalho e pinto, o que eu faço da vida? Na sua opinião. Sim, eu acho que assim, quando você tem esse chamado para ser artista, eu acho que nada consegue parar. Eu acho que uma hora sai. Eu acho que, às vezes, eu conheço pessoas que falam, eu queria ser artista, mas a minha mãe não deixou. Minha mãe queria que eu fosse advogado, entendeu? Eu acho que essas pessoas que acabam aceitando imposição da sociedade ou de alguém, elas são infelizes e acabam uma hora voltando para a arte, porque a arte é um chamado muito forte. A gente não consegue evitar. Então, quando você tem uma veia artística, quando você tem essa criatividade dentro de você, você tem que expressar. É o que eu sempre falo, eu acho que todo mundo nasce com essa criatividade. O ser humano é um ser criativo, as crianças são criativas. Sim. Coloca um pincel, uma tinta na mão de um bebê, ele vai pintar. Ele pode nunca ter visto na vida, ele vai molhar na tinta e vai pintar. Entendeu? Então, e daí algumas pessoas suprimem essa capacidade criativa, elas oprimem, e outras dão asas, né? Então, eu acho que assim, se você tem você está começando, você tem essa vontade de ser artista, você tem essa criatividade dentro de você, esse veio artístico, eu acho que sim, vai atrás. Porque uma hora você vai sentir falta, você vai se arrepender. Dá para fazer dinheiro com arte? Dá. Bastante. Dá. Então, agora, vai acontecer do dia para noite? Não vai. Pessoal, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que batalhar, você vai ter que correr atrás.
E assim, ser artista é você e você. Você não tem chefe, você não tem nenhum contrato que vai te obrigar a acordar às 8 da manhã para você tá pintando. Você tem que ter uma vontade própria maior, eu acho, do que uma pessoa que é um advogado ou trabalha numa loja. Mas, por outro lado, tem ônus e bônus, né? Por outro lado, final de ano, você não tem 13º, você não tem férias. Às vezes você acaba trabalhando mais, às vezes acaba trabalhando 10 anos seguidos sem férias. Então, exato. Às vezes tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Às vezes você fica de segunda a sexta-feira sem fazer nada e trabalha no sábado e domingo. Às vezes você fica um mês inteiro trabalhando. É muito relativo. Tem ônus e bônus. Você tem que achar o seu método. Né, e fazer esse seu método funcionar para você. Você quer ser artista, educação. Você não pode pagar uma faculdade, invista em cursos. Tem muitos cursos online. Tem canais do YouTube que você pode fazer, você pode aprender até de graça, né? Então, assim, você não precisa ter dinheiro para aprender. O que eu tô falando assim, tente achar uma forma para se educar. Para você ser artista, você tem que aprender a desenhar, você tem que aprender a usar cores, você tem que aprender composição, design, né? Então, tem vários pilares, assim, que você precisa dominar antes de você se tornar um artista bem-sucedido. Tem gente que quebra essa regra? Claro. Tem Mas aí tem pessoas que tocam Beethoven com 6 anos de idade, então... Exato. Mas são exceções. São os foras da curva. São exceções, você não pode contar com isso. Então, estude, né? Corra atrás, vai atrás, né? Tente sempre estar melhorando o seu trabalho, sempre estar trazendo uma coisa nova, melhorando. O ideal seria você ir construindo o seu trabalho, o seu estilo, da mesma forma que você constrói a sua vida. Você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai ganhando experiência. A mesma coisa tem que acontecer com a sua arte. E seja muito persistente. Então é mais ou menos isso, esse é o meu conselho. Milena, estamos encerrando. Adorei o papo aqui com você. Eu também adorei. Espero te encontrar aí mais pra frente em alguma disputa aí e que a gente saia um pouco mais feliz aí do palco do Art Battle. Vamos nessa. Você tá com um trabalho muito bom, excelente. Obrigada, querido. Sua evolução é visível, assim. Quer dizer, a gente evolui sempre, né? Você tá com um trabalho maduro, maravilhoso. E muito obrigado por ter participado com a gente. E a galera de casa, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Mais uma vez a gente está trazendo aqui experiências de outros artistas para vocês se inspirarem, conseguirem talvez passar esse momento com um pouco mais, sabe, com mais calma, com mais inspiração, saber que nem tudo está perdido, que há sim uma luz no fim do túnel, e a luz do fim do túnel é a arte. Obrigado. Querido, muito obrigada pelo seu convite, foi um prazer estar aqui, tá? Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar por aí nos campeonatos da vida, os trabalhos, os jobs da vida aí. E te acompanho aqui também, sou fã do seu trabalho, sou fã de você também. E muito obrigada. Posso deixar meu website aqui para quem quiser? Tá aqui embaixo, já está aqui. Milena.com, gente, é isso. Milena com 2 Ns.com. Suas redes sociais estão aqui em cima. Boa. Obrigada, Jaime. Tchau, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo Respirando Arte Especial com mais um entrevistado. Tchau.